Muito bem. Então, quando recebi o convite, né, de trazer a palavra sobre a palavra, é, foi muito legal o trajeto que o Senhor foi me guiando no estudo da palavra dele. E aí veio passando na minha cabeça toda a minha história, né, desde a minha conversão até entender de fato o que era a palavra, qual a função da Bíblia e tudo mais. E o que ele me tocou para trazer hoje aqui é qual a função da Bíblia ou quais as funções da Bíblia nas nossas vidas. Então, o que a Bíblia, né, em si é que temos hoje, porque a gente já viu toda a trajetória para ela chegar até aqui, do jeito que a gente tem hoje. A minha hoje está no telefone. Glória a Deus. E é mais fácil de salvar versículo. E eu vou trazer aqui alguns versículos que não precisam abrir agora, porque são curtinhos, mas só para a gente ter uma pequena ideia do que a Bíblia diz sobre a palavra, sobre as Escrituras. Então, lá em João, capítulo 8, versículo 5, diz assim: asseguro que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Em Hebreus, nos diz que, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Em Salmos nos diz que a palavra do Senhor é verdadeira, e Ele é fiel em tudo o que faz. Mas para além disso, né? A palavra, ela nos revela quem somos, como a gente cantou aqui, como já foi ministrado e como é ministrado o tempo todo aqui. Nós somos pecadores ridiculamente miseráveis. Mas aqueles a quem aceitam a Jesus em seu coração, somos feitos e tornados filhos de Deus, para a glória de Deus Pai. A Bíblia também nos revela a história da humanidade toda, né? E da igreja. E nos ensina a louvar em salmos, nos ensina a orar, nos ensina a jejuar no Antigo Testamento, nos ensina a doutrina na Igreja do Novo e nos ensina como proceder diante do Senhor em todas as áreas da nossa vida. E lá em Tiago, aí pode abrir. Desculpa. Lá em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22, diz assim. Para a Bia por ali. Foi. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Aquela pessoa que não tem identidade, quando a gente não cumpre a palavra do Senhor, pois a gente não sabe quem a gente é, não está simplesmente seguindo e que fomos chamados a ser, que é filhos e representantes de Deus nessa terra. E a palavra nos ensina a doutrina, né? Através das cartas de Paulo, como a missionária disse. Ela nos lembra do consolo e da confiança que devemos ter em Deus. Ela nos fala de onde viemos, de onde Deus nos tirou e para onde a gente vai, que é habitar com Ele na eternidade. Ela nos diz como vai ser o fim dos tempos. A palavra de Deus não é florida, ela não omite o sofrimento que a igreja vai passar, a verdadeira igreja do Senhor. E ela nos alerta quanto ao que sofreremos nessa terra, mas ao mesmo tempo que nos alerta, nos traz consolo, que é quando nos diz, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci todas essas coisas pelas quais eu sei que vocês vão passar. E ela nos prepara para a batalha como guerreiros. E tudo isso mediante ao Espírito Santo em nós. E aí, estudando, né, a palavra e vendo os versículos que refletissem sobre a função das Escrituras, eu me lembrei da história do rei Josias, né, como a Magna trouxe, que foi uma história que me impactou muito.
E porque foi quando, de fato, eu comecei a estudar a palavra, que foi através do livro de Reis. Na verdade, eu não lembro qual foi o primeiro livro que de fato comecei a estudar, mas eu lembro que Reis, assim, foi um estudo sério ali, sabe assim, Deus comigo ali, bonitinho, e eu entendendo. E lá no livro de Segundo Reis, né, conta a história do rei Josias, que ele foi filho de um rei mau, ele era um rei de Judá, isso bem antes de Cristo, no Antigo Testamento. Mas Josias, né, começou a reinar ainda criança, coitado de idade, a palavra diz que ele foi um rei bom, que ele foi um rei bom diante do Senhor, e ela diz isso antes dele achar as escrituras. E quando ele acha, gente, ele era um rei que procedia com bondade perante o reino, era um rei que buscava, né, se submeter a Deus. Mas quando ele acha o livro da lei, que ele manda reformar o templo, achar as coisas que o pai dele tinha corrompido, tinha vendido, tinha colocado outros ídolos lá dentro do templo do Senhor, quando ele chega no livro da lei e ele vê todas as práticas que tão sutilmente foram entrando no reino, ele entra em choque, ele entra em desespero, ele rasga suas vestes, ele jejua e ora pelo povo porque ele vê como eles estavam distantes do Senhor. E detalhe, a palavra dizia que ele era um rei bom. Ele era bom e ainda assim ele achou na palavra algo que o acusasse. E é isso que a gente tem que fazer toda vez que a gente abre a Bíblia. A palavra nunca foi só para nos dar consolo, só para passar a mão na nossa cabeça. É para nos trazer a verdade que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E ela confronta, porque a gente não somos seres espirituais totalmente ainda. Ainda somos seres carnais e por isso a gente precisa estar sempre ali nos ajustando diante da presença do Espírito do Senhor. E quando eu me liguei, né, na história do rei Josias, caraca, a palavra é muito importante. E aí eu me lembrei e me envergonhei muito, e vou me envergonhar aqui diante de vocês, da primeira oportunidade que eu tive de trazer a palavra. Que foi na casa, quando a casa ainda era na casa dos pastores. Eu tinha 16 anos, eu me converti aos 14. E naquela época eu estava fazendo pré-vestibular, eu estava toda enrolada, eu estava estudando um monte de coisa. A última coisa era a palavra do Senhor, né? Porque assim, para ter tempo para isso é difícil arranjar. Aí o Dudu falou de eu trazer uma palavra e tal. E eu falei, tá bom, e eu esqueci. Eu esqueci que era meu dia de trazer a palavra. E aí ele foi, me buscou em casa, quando a gente tá chegando ali. Ah, é a tua palavra hoje, né? Aí eu falei, então né? E aí eu fui, trouxe ali algo meramente... Eu digo assim, eu me envergonho disso, porque eu lembro de abrir a Bíblia, mas por eu não ter tempo, não ter me dedicado ainda ao entendimento dela, ainda que fosse pouco, ainda que eu soubesse apenas um versículo, ou qualquer coisa do tipo, eu falei, gente, que vergonha. Falei, não vou abrir a Bíblia hoje, não. E aí eu fui falando as minhas experiências com Deus, meramente espirituais, sem fundamento algum, o que eu achava que era legal dizer, o que eu achava que era bonito. E depois, quando eu li sobre o rei Josias, aquilo me confrontou tanto quanto a cabeça da menina que fez aquela besteira. E me trouxe um temor à palavra do Senhor. Por isso que eu te perguntava, você tá nervosa? Você tá muito estranha. É óbvio. É temor ao Senhor. Temor à responsabilidade que é a gente trazer isso aqui para a igreja. E também, uma coisa que, com certeza vocês não fazem isso, que isso era eu só que era sozinha. Só eu, aposto que só eu. Fazia muito também, era fazer sorteio na Bíblia. Todo problema que eu tinha, eu ia lá, abria a Bíblia assim, que na época nem tinha no telefone, abria no papel e passava o dedo, pá, é isso aqui. Ai, Senhor, que palavra bela. Um versículo só, nem me usava ler mais de um versículo só. Não buscava entender o contexto, não buscava entender nada. E se fosse ruim, se fosse um versículo ruim, né, sei lá, eu ignorava. Não, esse aqui foi erro. Esse aqui foi sorte, não foi Deus, não. Só que a palavra do Senhor, no estudo dela, foi me trazendo tudo isso, né? Ela nos diz
que seja anátema, que seja maldito. Que seja maldito aquele que ousa deturpar a palavra do Senhor. E deturpar, às vezes a gente acha que é trocar uma palavra ou outra. Gente, mudar a palavra de contexto também é deturpar a palavra. Você é tentar aplicar ela em algo que não tem nada a ver. Não que a gente, através da história dos reis, através da história de Cristo, dos profetas, a gente não possa tirar uma lição para as nossas vidas. Mas se a gente pega um versículo e aplica para tudo aquilo que a gente acha humanamente que vai servir, né? E a gente nunca vê algo de ruim na gente, né? A gente é sempre o certo da história. O outro que tem que sofrer, o outro que tem que apanhar do Senhor. O outro... É como se a gente estivesse olhando a receita de bolo, que é a palavra toda, pega só a parte lá de uma xícara de açúcar e aplica uma xícara de açúcar para qualquer outra receita que aparecer na nossa vida. Só que aí tem bobó de camarão que você não bota açúcar, né? Café com leite do Dudu, que vai 3 colheres de sopa de açúcar. Caberia. Mas nem sempre é bom, até porque dá diabetes e essas coisas, né? É importante a gente entender, buscar entender o contexto das coisas. Gente, é sério demais, é a palavra do Senhor. E lá em Mateus, ainda diz mais, Mateus 23, 13. Tem esse aí? Amém. Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Perdão, eu li menos, né? Vou ler o dali que está mais completo. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Aqui Jesus está chamando a atenção daqueles que sabiam da palavra do Senhor. Pois que fechais aos homens do reino dos céus e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Próximo, por favor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois se devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, para fazer um novo convertido, e depois de o ter desfeito, depois de trazer a conversão, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha a seriedade que há de quem carrega a palavra do Senhor, de quem ministra a palavra do Senhor. Não adianta só você trazer a pessoa para Cristo, você tem também que ajudá-la, edificá-la no reino, em bom solo, que é a palavra do Senhor. E por que diz os faz merecedor do inferno 2 vezes? Porque a gente já é merecedor do inferno quando nasce, porque ninguém aqui presta, né? Ninguém não, mas todos se extraviaram, todos pecaram. Ninguém presta. E por amor, o Senhor olha, aquele miserável eu quero. Aquela miserável talvez eu quero para mim. E Ele vem e resgata a gente. Então, nascemos miseráveis. Mas aquele que instrui erradamente ao novo convertido, o torna merecedor do inferno de novo. Por isso que é 2 vezes. Olha a seriedade que é a palavra do Senhor. Pra gente parar de ficar fazendo sorteio. Eu tô falando por mim, pra mim também, tô escolhendo só vocês, não. E por isso devemos ter zelo pela palavra. Mas afinal, qual a função da Bíblia, né? A palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Deus. A palavra ela é o que alimenta, é o que dá sustância à convicção que nós já temos no Espírito de que somos salvos por meio de Jesus. E a gente precisa dar valor a isso, pois é o único registro que a gente tem do nosso Senhor. E aí eu me lembrei também, de uma vez, quando eu tinha 16 anos também, meu Deus, que fardo. 16. Que tragédia. Que Deus ainda estava amadurecendo a obra, né? Eu tive a oportunidade de ir para Portugal para conhecer meus familiares de lá. E aí, quando eu fui, eu já estava noiva do Paulinho há 1 ano. 1 ano. E aí, a gente estava triste, porque assim, eu ia ficar lá 15 dias. Chegando lá, eu vi que eu não tinha internet. Ele também estava sem internet em casa. Então, foi um sofrimento, gente. Eu só pensava, meu Deus, um oceano está nos separando, Senhor. Meu Deus, só aguenta, não faz passar rápido, pai. E quando eu cheguei lá, três
triste. É uma pessoa triste. Quando eu cheguei lá sem meu cabrito, quando eu abro a minha mala, gente, até me emociono. Quando eu abro a minha mala, eu acho uns 3 papéis, assim, em cima das minhas roupas. Que raio é isso? Quando eu olho... Oi, meu amor, pra te lembrar o quanto eu te amo. Oi, meu amor, pra lembrar que você é a paixão da minha vida. Oi, meu amor. E ali eu comecei a chorar. E aí eu peguei e comecei a mostrar pros meus primos de lá, sei lá o quê. E eles entendendo nada. E eu, gente, ele botou na minha mala e eu nem vi. Ele é um ninja. E aí, foi tão legal que a cada dia... eu nem lembro quantas cartas você botou ali dentro. Umas 30... Gente, era frasezinhas curtas, assim. Mas eu sei que todos os dias da viagem, eu revirava a minha mala e eu achava uma coisa nova. E eu ficava... com aquele coração aquecido, sentindo... Gente, tá vendo? Ele não é tão ogro, não. É um príncipe. E é assim, gente, com essa analogia, né? E assim tem que ser a palavra do Senhor para nós. É a única coisa que nos remete a Cristo além do Espírito. É a única coisa que nos permite, além do Espírito, ou através do Espírito, da gente sentir Ele pertinho da gente. Gente, a gente é a noiva de Cristo. Temos que ser apaixonados pelo nosso noivo. Como aqui na Terra. Mais do que aqui na Terra. Mais do que aqui. E é justamente isso. Quando você ganha a carta de uma namorada, sei lá, principalmente as mulheres, suponho. Quando ganharam alguma coisinha de namorado, ficava lembrando, sabe? Às vezes você fica querendo ler, às vezes é um perfume, às vezes é um cachorrinho, que ele já me deu também. Às vezes é qualquer coisa, sabe? Enfim, às vezes é a foto, às vezes é a carta de alguém que já faleceu, que era querido pra gente, e a gente fica às vezes lendo e relendo aquilo, porque nos traz a memória da pessoa, nos faz sentir mais perto. E por que a gente não faz isso com o que é mais precioso nas nossas vidas? Que é a palavra do nosso Pai, que é a palavra de Cristo. E justamente isso, a gente tem noção que tudo que foi escrito, como foi dito aqui, né? Tudo veio do Senhor, veio da boca dele. E passou por tudo isso que a Magna descreveu aqui, fora as perseguições, fora tudo, para chegar aqui e a gente colocar como um amuleto aberto no Salmo 91 na nossa sala. A Bíblia não é amuleto, não é talismã. Ela aberta ou fechada não vai fazer a menor diferença na tua vida. Porque ela só faz diferença para quem tem o Espírito Santo dentro dela. E... Calma aí que tem um pastor, tá ficando na minha cabeça. Né? Mas é justamente isso. Com que nós estamos alimentando a nossa fé? Todo mundo fala, não, eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Todo mundo agora fala glória a Deus. Todo mundo agora fala, sangue de Jesus tem poder. Todo mundo repreende tudo, menos o pecado, mas repreende tudo. E justamente a gente precisa dar ouvido à palavra do Senhor, que é aquilo que fortalece a nossa fé. Quando damos ouvido às outras coisas, a coisas ridiculamente, esdrúxulamente óbvias que são contrárias a isso, a gente gera incredulidade na nossa cabeça. Que a gente está edificando ou a nossa vaidade, ou o nosso ego. Exemplos. Fofoca. Pra quê? Vai ficar dando ouvido. Eu não vou passar pra ninguém. Mas você está se matando. Por que se matando? Porque tudo que te afasta do Senhor te leva para a morte. Mas, outro exemplo, música. O que a gente fica ouvindo? As pessoas, às vezes, eu fico triste. Como? Não tô aqui para julgar gênero, mas eu consigo ver melhor isso em sertanejo. Mas não tô para condenar sertanejo, não. Não ritmo, mas letra. Presta atenção no raio da letra que você está ouvindo. E é justamente enaltecendo adultério, relações de adultério, relações de vou pegar todo mundo, e você fica, não, mas a minha casa é do Senhor, que a minha família é do Senhor. Olha o que você está botando tua família para ouvir. Olha o que você está ensinando para os teus filhos cantarem. Presta atenção.
Seja consciente, ninguém é burro. Não é possível. Escuta o que você está fazendo e pergunta, Deus, se você tem dúvida, porque nem tudo não está escrito na Bíblia. Não ouça músicas que falam de adultério, não ouça músicas que falam de palavrão, não ouça músicas que incentivam a sexualidade nas crianças, não está escrito assim. Mas todo o resto da palavra te faz entender do que você deve se afastar e do que você deve se manter perto ou buscar. E justamente o Espírito nos mostra isso. E a palavra nos diz, não apague o fulgor do Espírito, não sufoca a voz dele. Por quê? Porque quando a gente faz todas as coisas que nos afastam do Senhor, não duvido que o Espírito fica, olha só, presta atenção no que você está ouvindo. Olha só, o que você está fazendo aqui? Jesus nem ia estar aqui, porque às vezes você fala, né? O que Jesus faria no meu lugar? Ele nem estaria aí. Ele nem estaria fazendo o que você está fazendo. Então saia daí. E justamente isso não apaga a voz do Espírito. Até porque, senão, é a lógica que a gente tem, né? Até da peça do banquinho. Não. Senhor, cuida da minha família. É teu, cuida disso aqui, me abençoa nisso aqui. Senhor, mas isso aqui, deixa que eu que cuido. Do meu jeito. Do mundo carnal de ser. Do jeito do mundo de ser. Só que para quem ainda não se atentou, para quem ainda está na onda do nada a ver, gente, aquilo que não é do Senhor é de Satanás. É do diabo. Porque é o que nos leva para a morte. Então não tem que ter parte. Não tem. A palavra cansa de ser clara nisso. Não precisa nenhuma... não, o Senhor tem que me revelar, porque o estudo da palavra dele é muito difícil. Algumas coisas são difíceis, são. Algumas coisas precisam de ensinamento histórico, sim. Mas muito versículo que tu pega assim, que tu vê, caraca, sai daí. Não é pra você fazer isso. E a gente vai ver alguns. E justamente porque aquele que começou a obra em nós quer continuar nos aperfeiçoando. Mas para isso é preciso amadurecimento. A igreja precisa estudar a palavra, buscar a conhecer a Deus. A eternidade vai ser justamente isso, vai ser o conhecimento de Deus eterno, porque não tem fim no conhecer ao Senhor. Então, por que a gente não busca se acostumar com isso? Porque é isso que vai nos dar prazer eterno. Lembrando que lá em João 14, versículo 23... Coloquei, não? Foi mal. Eu leio essa curtinho. Já foi? Ele nos diz... Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viveremos e nele faremos morada. Gente, antes disso, por que não apagar o fulgor do Espírito? Justamente porque é isso que vai te levar para a condenação. A gente tem que tentar nos manter no caminho para o Senhor. Tudo que nos desvia só nos leva para baixo. Só. E justamente conforme a gente vai afagando a voz do Espírito, depois fica, Deus não fala comigo. Quando vem uma batalha, meu Deus, eu me sinto tão fraca, Deus. Por quê? Porque ficou fortalecendo o raio da carne. Ficou se voltando para coisas que não te edificam em absolutamente nada. Que é gostoso porque dá prazer humano. Que melodia boa. Tô nem ouvindo o que tá cantando. Marília Mendonça. Mas, gente, é só adultério. É só coisa que te afasta, é só coisa que destrói a família. Só. E Jesus justamente nos disse, aquele que me ama, vai ficar, não, mas eu amo Jesus, faço isso, mas eu amo Jesus. E Jesus disse, aquele que me ama, obedece a minha palavra. Aí você fica, que palavra? Eu não sei, não estudei, não li. Justamente, lá em... Calma aí, que eu não sei. 1 Coríntios 3. Além de não saber que palavra, né, se não conhecemos, como que a gente pode alcançar grande... não, mas eu quero desenvolver meu ministério no Senhor, eu quero desenvolver grandes coisas no Senhor. Como? Sem maturidade. E Paulo justamente diz, a vós, irmãos, isso aqui ele está falando para um povo lá antigamente, a gente está vendo como a Bíblia atual? Não é difícil de ler, é muito fácil de aplicar nas vidas. E Paulo diz, a vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber e não alimento sólido, que ainda não podíeis suportar.
Nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano. Gente, o Espírito do Senhor vai nos tirar daqui. Tudo que nos enraiza está indo contra a mão do Senhor sobre a nossa vida, está indo contra a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E Paulo diz mais, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 22. É isso mesmo. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da palavra. É isso, gente. O Senhor nos resgatou e a palavra em Romanos, principalmente, nos diz muito como é importante falar, mas já que eu sou livre do pecado, então eu posso viver porque Jesus já me salvou? Óbvio que não. Paulo ainda só não escreveu óbvio porque ele não quer essa palavra, mas fala de maneira nenhuma. Claro que não. É óbvio. De onde ele te tirou? Você vai se juntar de novo? Você foi feito santo do Senhor. Você foi limpado pelo sangue do Cordeiro. Aquilo que está limpo, se encosta em algo sujo, não limpa o que está sujo. Se suja de novo. Essa é a nossa vida no Senhor. Essa é a nossa vida que esse entendimento cai. Na minha vida também. Porque, óbvio, que eu também peco, caio. Senhor, meu Deus, por que eu fiz isso de novo? Mas tem que ser, como Dudu diz, esse coçar na cabeça o tempo todo. O que eu estou fazendo na minha vida? Meu Deus, esse arrependimento. E se cair, Luiz, então eu não vou mais pecar. Você é que nem Jesus, impossível. Impossível. Mas a diferença é que você vai cair e você vai ficar triste porque você caiu. Você não vai ficar feliz. Você não vai postar no Face. Você não vai simplesmente agir como se nada tivesse acontecido, porque o Espírito vai te constranger. É aquela vozinha na tua cabeça que fica, muda isso. Muda isso. Isso está te matando. Isso está destruindo sua família. Presta atenção onde você está. Presta atenção. E o Senhor sempre vai nos alertando, principalmente através da sua palavra. E a palavra também nos ensina o que devemos corrigir em nós e admoestar nos nossos irmãos. Se eu fosse trazer tudo que a palavra nos diz, gente, quanto ao proceder da igreja, vocês iam ficar assustados, porque fala de absolutamente tudo necessário de dúvida da vida do cristão. E não ia dar tempo. Mas principalmente as cartas de Paulo. Para mim é muito gostoso. Aquilo ali é a vida do cristão. E lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Isso. Nos diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra no Senhor. Não tem como a gente ser útil ao Senhor se a gente não se dedica à palavra dele. Não tem como. Seja no ouvir, eu tenho dificuldade de ler, eu sou analfabeto. Gente, o que tem de Bíblia, de ouvir, né, de áudio? E tantos outros recursos que hoje, graças a Deus, temos. Quantas pessoas morrem nos países que é proibida a entrada da Bíblia só para ter acesso, às vezes na tentativa de tentar buscar o livro no local combinado, porque é proibido no país, quantos morrem só para ter acesso ao papel? Porque Cristo os levou a fazer aquilo ali. Então, Cristo já estava dentro deles. E para a gente tratar com tanto devaneio, com tanto como qualquer coisa, e não aplicar isso na nossa vida, não entender que, de fato, as instruções do Senhor são reais e são atuais. E, além de tudo isso, a palavra nos revela e nos traz à memória a salvação através da fé e nos traz palavra de esperança. Aí, só voltar, Bia, para o 15 do 2 Timóteo. Desculpa.
porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Nesse versículo me pegou justamente a parte, as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Mediante, óbvio, o Espírito de Deus na nossa vida.